O futebol tem construído sua posição global como esporte nos últimos 100 anos e se tornou parte vital da paisagem cultural de muitas nações. Por sua vez, o dinheiro que o acompanha o torna uma arena não apenas de partidas, mas também de competição de poder, semelhante à que associamos à geopolítica. No meio das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, agora é um bom momento para olhar para o futebol de um ângulo diferente. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta e compartilhe esse vídeo, e isso ajuda bastante o canal. Conheça também os benefícios de se tornar um apoiador do canal. Link na descrição. Um jogo de influência. O futebol é de longe o esporte mais popular do mundo e mais da metade das pessoas, cerca de 4 bilhões, acompanham, jogam ou demonstram interesse por ele. Essa massa crítica se traduz no dinheiro que acompanha o esporte e por trás disso vem a influência e os interesses. Devido aos recursos que circulam em torno do futebol, ele muitas vezes não é apenas um jogo por vitória em campo, mas também um jogo feroz por influência em nível supranacional. O relatório Oportunidades e Estratégias do Mercado Global de Esportes mostra que o setor de esportes gera globalmente cerca de 250 bilhões de dólares por ano, e o futebol gera 43% desse valor. Isso significa que, se fosse um país, o futebol teria um PIB de cerca de 107 bilhões de dólares, quase o mesmo que o PIB do Equador e mais do que o PIB da Eslováquia ou da Etiópia. A Europa é definitivamente dominante nesse quesito. Antes da pandemia, todo o mercado de futebol na Europa era avaliado pela Deloitte em cerca de 30 bilhões de dólares, o que não é surpreendente, pois todos os anos a mídia noticia a venda de direitos de televisão com contratos que chegam a bilhões de dólares, e os valores gastos com jogadores muitas vezes seriam suficientes para construir um estádio. O dinheiro é um dos motivos mais comuns na competição por poder e influência no domínio geopolítico, e não é diferente no futebol. 3 anos atrás, testemunhamos um exemplo clássico dessa competição, quando 12 grandes clubes europeus organizaram uma espécie de golpe de Estado no status quo vigente, a Superliga. Para contextualizar, a FIFA, a Organização Global do Futebol, associa 6 organizações regionais de acordo com a geografia. Na Europa, sua subordinada é a UEFA, que reúne 55 associações nacionais e organiza a Eurocopa, bem como as competições de clubes europeus, com a Liga dos Campeões sendo a joia da coroa. Os anos lucrativos, durante os quais os maiores clubes de futebol da Europa agregaram cada vez mais capital, levaram a um ponto em que muitos deles agora são avaliados em bilhões de dólares. No entanto, nem a FIFA nem a UEFA possuem recursos próprios e, portanto, ambas dependem diretamente dos jogadores, clubes e federações a elas associados. De repente, os proprietários dos 12 maiores clubes da Europa se perguntaram: precisamos de um intermediário para jogar? Esse intermediário é a UEFA. Assim, os clubes organizaram uma espécie de golpe, propondo uma liga alternativa fora da jurisdição da UEFA, a Superliga, que teria um formato como a NBA ou a NFL nos Estados Unidos, ou seja, uma liga apenas para os selecionados, onde não há rebaixamentos. Porém, o projeto acabou sendo um exemplo de uma leitura errada do equilíbrio de poder pelos dirigentes dos clubes. De um lado, tínhamos 12 clubes muito grandes e ricos, que queriam criar uma panelinha para gerar ainda mais receita. Do outro lado, milhares de outros clubes e seus torcedores, anos de tradição e uma regra fundamental para os fãs de futebol, a regra de rebaixamentos e promoções. Isso levou a um ponto em que até mesmo seus próprios torcedores eram contra os clubes proponentes da Superliga. A UEFA também anunciou sanções, incluindo a expulsão dos clubes e seus jogadores das competições. A gravidade da situação também foi evidenciada pelo fato de que líderes políticos se manifestaram, como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron.
A Superliga acabou colapsando rapidamente. No entanto, o espectro de uma divisão chamou a atenção de dirigentes da FIFA e da UEFA. E se a ideia da Superliga não fosse tão absurda e se estendesse a mais clubes, o primeiro cisma do futebol na história poderia se tornar realidade. Este não é um cenário totalmente hipotético. Embora o poder da FIFA e da UEFA seja enorme, ele pode se tornar objeto de competição no futuro. Ao longo de seus anos de operação, a FIFA expandiu suas esferas de influência, tendo mais membros que as Nações Unidas, como Hong Kong, Macau e Taiwan. Essa situação se repete com a Palestina, reconhecida pela FIFA, mas não pelas Nações Unidas. Por meio do futebol, as nações tentam declarar sua identidade e lembrar ao mundo sua independência e aspirações. Como resultado, muitas vezes o primeiro passo das nações que lutam pela independência é se tornar um membro da FIFA. Futebol também é política. O país organizador deve garantir grandes estádios que gerem as receitas adequadas. Além disso, devem ser concedidas à FIFA concessões fiscais e de marketing pelo anfitrião. Portanto, atualmente, a possibilidade de sediar um torneio está, na prática, reservada aos maiores e mais ricos países do mundo. Apesar disso, a Copa do Mundo é o sonho de muitas nações e seus líderes há anos, o que coloca a FIFA no centro do jogo geopolítico. Desde o início, a Copa do Mundo se apresentou como ferramenta ideal de soft power. Seu anfitrião, ao atrair a atenção do mundo, pode transmitir sua mensagem. Em 1930, o Uruguai celebrou seu 100º aniversário de independência. Na Itália de 34 e na Argentina de 78, foi palco para ditaduras. A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos serviu para colonizar a América pelo futebol. A Copa do Mundo na Coreia do Sul e no Japão em 2002 foi o primeiro torneio realizado na Ásia e por países que são inimigos históricos. A Copa de 2018, por outro lado, foi um aquecimento da imagem internacional manchada da Rússia e da própria FIFA. Este torneio, juntamente com a Copa de 2022 no Catar, está envolto em denúncias de corrupção por dirigentes da FIFA na escolha das sedes. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos declara ter provas. Isso não seria uma novidade no futebol, já que Sepp Blatter e Michel Platini perderam seus cargos alguns anos antes devido à alegação de corrupção. A potência do futebol do futuro? Oficialmente, o futebol teve origem na Inglaterra, embora tal afirmação possa ser contestada, já que jogos semelhantes foram jogados em outras partes do mundo, os britânicos certamente tornaram o futebol global. A popularidade mundial do futebol é em parte uma função do imperialismo britânico e do poder naval dos séculos XIX e XX. Curiosamente, também foi um dos fatores que contribuíram para seu colapso. Em muitas colônias, o esporte ajudou os colonizados a resistir ao domínio britânico. O esporte era usado pelos colonizadores para fortalecer o senso de disciplina e trabalho árduo, mas, acima de tudo, deveria ajudar a controlar a população local. No entanto, essa disciplina foi frequentemente usada mais tarde contra o colonizador. A expansão do futebol afetou principalmente a América Latina e a África, e foi menos visível no leste asiático. A China, isolada do mundo, fundou a primeira liga profissional apenas em 1994. Desde então, o interesse pelo futebol na China aumentou gradualmente, enquanto mais e mais dinheiro aparecia. E isso se deveu ao fato de que o Partido Comunista Chinês, vendo o potencial do futebol como uma ferramenta de soft power, viu com bons olhos empresas e pessoas investindo grandes somas na Superliga Chinesa e em clubes europeus. Além disso, é sabido que o presidente Xi Jinping é um fã de futebol. Mais dinheiro no futebol chinês atraiu estrelas do futebol. Clubes europeus, percebendo o potencial, começaram a fazer turnês pela China. Em 2014, os clubes da Superliga Chinesa gastaram um total de 81 milhões de libras em transferências,
um valor inferior apenas aos clubes da Premier League inglesa. Mas algumas transações não eram razoáveis. Um bom exemplo é a transferência de Carlos Tevez, de 33 anos, do Boca Juniors para o Xangai SIPG. O valor da transferência foi de 71 milhões de libras e o contrato de 30 milhões de libras por temporada. Os chineses abordaram o assunto em seu próprio estilo. Em 2016, eles anunciaram um plano para se tornar a potência mundial do futebol até 2050. Eis o plano apresentado pela Federação Chinesa de Futebol: 50 milhões de crianças e adultos jogando futebol até 2020, 20 mil escolas de futebol e 70 mil campos até 2020, e em 2030 espera-se que a China tenha uma das melhores seleções da Ásia, e finalmente em 2050 seja uma potência do futebol. É difícil verificar como os chineses estão se saindo quanto aos planos de infraestrutura e sociais, mas o ranking atual da FIFA permanece claro. Em setembro de 2024, quando traduzo esse vídeo, a seleção chinesa de futebol aparece em 91º lugar no mundo, ao lado de Uganda e Síria. Guerras por procuração. A Euro 2024, encerrada em julho, mais uma vez desencadeou uma onda de emoções no velho continente. Para os países europeus, com seus séculos de conflitos e confrontos, muitas vezes é um campo de batalha, onde ambições geopolíticas ocultas, fobias, gostos e desgostos são revelados. Às vezes, o futebol é até visto como uma metáfora para a guerra, na qual nações de ideais diferentes se atacam no campo de batalha com o apoio de multidões fanáticas. Durante as partidas, podemos observar uma série de rituais de guerra, bandeiras tremulando, hinos e canções sendo cantados. A própria linguagem do esporte extrai elementos da nomenclatura militar. Antes de cada partida, é preciso determinar as táticas e a estratégia. Os artilheiros mandam o míssil no gol. Aliás, o próprio fato de associarmos os termos ataque e defesa mais ao esporte do que à guerra prova a estabilidade, ou a falta dela, em nossos tempos. O futebol e sua cultura são determinantes da identidade geopolítica, religiosa e nacional. É por isso que na Espanha, o clube basco Athletic de Bilbao só aceita jogadores bascos. O confronto do Real Madrid com o Barcelona é uma extensão do confronto entre a capital e a separatista Catalunha. O clube Celtic de Glasgow é apoiado principalmente pelo lado católico da cidade, enquanto seu principal rival, o Glasgow Rangers, é apoiado por protestantes. Na final da Copa das Nações Asiáticas de 2004, entre China e Japão, torcedores chineses usaram uniformes militares japoneses no estilo dos anos 30, como protesto à seleção japonesa. Mas há momentos em que o futebol realmente oscila entre esporte e guerra, com a hostilidade em campo refletindo a relação tensa entre os dois países e carregando o fardo de uma história dolorosa. Foi o que aconteceu em 1969, quando a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Honduras e El Salvador, após a partida, os dois países se enfrentaram militarmente. Porém, na maioria das vezes, o futebol permite confrontos simbólicos, sem muito risco político. Seu impacto na opinião pública internacional é amplo e, muitas vezes, uma válvula de escape para ressentimentos nacionais. Como diria o sociólogo Norbert Elias, os espectadores de uma partida de futebol podem desfrutar da emoção mítica das batalhas que acontecem no estádio e saber que nem os jogadores nem eles sofrerão qualquer dano. Já o nosso escritor Nelson Rodrigues fez o alerta: muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz política e futebol com bons sentimentos.